Alguns pontos importantes que vieram saindo ao longo dessa semana para resumir. Vamos começar com notícias aqui dos Estados Unidos, de ontem e de hoje, quinta-feira. Bom, ontem saíram dados de inflação que vieram abaixo do que o mercado esperava. Tanto a inflação como o núcleo da inflação, que é quando você pega aqueles dados e retira o preço de alimentos e energia. Sim, veio abaixo do que o mercado esperava, mas ainda muito além dos 2%, que é a meta do Banco Central americano. Então ontem o próprio mercado interpretou que os Estados Unidos deverão manter os juros por um tempo mais alto. O título de longo prazo do governo americano voltou a pagar taxas ontem, subiram essas taxas de juros que eles remuneravam justamente pelo o mercado interpretando que sim, há uma desaceleração da inflação, mas ainda muito longe da meta deles e ainda algo preocupante. Mas em contrapartida, como eu venho falando, tem sinais extremamente mistos que vem mostrando da economia americana. Por um lado, mostra uma pujança muito forte no mercado de trabalho, por outro lado, que impressiona a inflação, por outro lado, tem dados já mostrando que a economia está desacelerando e deverá entrar numa recessão. Então isso deixa o mercado completamente perdido e aqui a gente vê isso. Então ontem a inflação veio, como eu falei, abaixo do que o mercado esperava, desacelerando, mas ainda muito longe da meta de 2% deles. O que saiu hoje na quinta-feira foi a inflação ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva. Veio uma alta de 2,3, quando a expectativa era 2,4. No mês anterior tinha vindo 2,7, então veio abaixo do que o mercado esperava e abaixo da leitura anterior. O núcleo da inflação ao produtor, retirando preços de alimentos e energias, veio 3,2, também abaixo do que o mercado projetava e abaixo da leitura do mês anterior, também mostrando essa desaceleração da inflação ao produtor, que deverá chegar à inflação ao consumidor. Tem outros sinais mostrando que a inflação deverá cair, as commodities todas caindo, as taxas de juros que cresceram aqui de forma muito rápida para conter essa inflação, por conta dessa injeção de capital dos últimos 13 anos também, e isso mostra que sim, a inflação deverá continuar caindo, mas também isso gera preocupação porque é a maior economia do mundo que deverá entrar numa recessão. Outro ponto é que o pedido de seguro-desemprego veio semanal aqui nos Estados Unidos, saiu hoje, 245 mil pedidos, quando a expectativa era de 220. Então, ou seja, mais pedidos de seguro-desemprego do que o mercado esperava e do que teve na semana passada. Mas em contrapartida a gente vê na leitura de sexta-feira passada do payroll, que é a leitura mais importante do mercado de trabalho aqui, uma criação de trabalhos muito forte. Então, baseado na metodologia, os dados eles apresentam essa disparidade e o mercado fica perdido, mas sim, isso, no meu entender, é um sinal de que em breve os Estados Unidos passará por algum tipo de recessão e acaba impactando o mundo todo, tá? Com essas notícias de hoje, ou seja, da inflação ao produtor e do maior pedido de seguro-desemprego semanal, como eu acabei de mencionar, os títulos com vencimento de um ano do governo americano tiveram os seus juros, o quanto ele remunera para aqueles investidores que compram os títulos de um ano, caíram bastante no ato do anúncio desses números, prevendo, você vê como eu falo, meio que o mercado perdido. Ontem subiu, hoje caindo, mostrando que a inflação pode sim continuar e deverá continuar caindo, mas ainda muito longe da meta de 2%. De novo, mercado instável, mercado perdido com todos os dados que vem saindo, tá? E mais, a discussão aqui está muito forte entre republicanos e democratas sobre aumentar ou não o teto da dívida do governo americano. Eles atingiram o limite da dívida há pouco tempo, de 31,4 trilhões, e agora eles precisam ou aumentar o teto da dívida ou começar a emitir novas dívidas. Isso pode gerar algum tipo de insegurança para o mercado. Lembrando que os Estados Unidos nunca deram calote na sua dívida, e se eles não aumentam esse limite, eles não conseguirão manter a máquina girando, pagar salários, pagar a remuneração para quem comprou os títulos, e portanto isso poderia caracterizar como um calote. Isso aconteceu também em 2011, o mercado caiu 16% em 10 dias lá em 2011, e agora parece mais crítica a coisa pelo fato dos republicanos e democratas estarem muito mais rachados, muito mais divididos. Inclusive hoje, quinta-feira, o Trump veio a público falando que insinuando incentivando com que os republicanos deixem os Estados Unidos dar default, dar calote na sua dívida, caso os democratas não aceitem os planos do republicano, que é cortar gastos. Como qualquer governo no mundo, os Estados Unidos está gastando demais e sim precisa cortar gastos. Mas os democratas, no poder do Joe Biden, obviamente não querem cortar os gastos públicos, porque
é populista. Então, enfim, isso é um jogo político. No meu entender, isso deverá chegar a um acordo no limite deles, né? Tem até junho agora, então essa briga está se aprofundando cada vez mais, mas isso deixa também o mercado mais instável, mas ninguém acredita que os Estados Unidos vai dar calote na sua dívida, tá? Dados importantes da China também que trouxeram, estão movimentando o mundo hoje, tá? Novos empréstimos, 718 bilhões de yuans, a expectativa era 1,4 trilhão, e no mês anterior tinha vindo 3,8 trilhões, ou seja, muito abaixo do que o mercado esperava. O M2, que é um agregado monetário, ou seja, dinheiro em circulação e em depósitos à vista e a prazo na China, cresceu 12,4% de base anualizada, tá? Também cresceu abaixo do que o mercado esperava e abaixo do mês anterior. Então, novos empréstimos menores, menos dinheiro em circulação, ou seja, crescendo num percentual menor do que se esperava, e principalmente o número de inflação da China. Veio 0,1% anualizado, de ano a ano cresceu 0,1%, quando a expectativa era 0,3%, ou seja, a inflação abaixo do que o mercado esperava por lá, mostrando que a economia não necessariamente está tendo essa recuperação tão forte, tá? O preços ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva, deflação de menos 3,6%. A expectativa era de menos 3,2%. Foi o maior crescimento anual desde maio de 2020. Então, mostrando que a China não deverá ou não está tendo uma pujança tão grande de crescimento, o que há espaço ainda para o governo injetar mais dinheiro lá, continuar nesse processo de juros mais baixos. Eles mantiveram seus juros há pouco tempo, mas eles vêm diminuindo o depósito compulsório, ou seja, o montante que os bancos são obrigados a manter no Banco Central. Quando eles diminuem o depósito compulsório, mais dinheiro entra na economia, mais crédito, e tenta girar a economia, injetando essa maneira, digamos, artificialmente, mantendo os juros num patamar que lá é controlado, mas injetando mais dinheiro na China. Enfim, isso gera uma série de distorções, como a gente vem enxergando no mundo, mas de qualquer maneira na China a gente sabe que é centralizador e tem um espaço ainda muito grande para isso. Com isso, o minério de ferro, que está na mínima dos últimos 4 meses, hoje caindo forte também, impacta as mineradoras como a Vale, que é um dos importantes que compõe o índice Bovespa aqui no Brasil. E, portanto, assim como outras mineradoras, como a Rio Tinto, ao redor do mundo, está caindo, a Vale deverá ter esse dia também negativo aí no Brasil, tá? Falando um pouquinho mais de Brasil, mais uma vez, Lula intercedendo no marco do saneamento e seus aliados tentando ainda, não assumiram que perderam essa parte no Congresso, tentando ainda mexer os pauzinhos para, de novo, derrubar o marco do saneamento, que é aquele que ajuda o incentivo capital privado com concorrência a fornecer o serviço. E lembremos que em 2023 ainda 50% da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado, mas ele quer que mantenha na mão do Estado, tentar também mudar a lei das estatais para indicar mais compadres políticos deles para essas empresas e mantendo 50% da população sem esgoto em pleno 2023. Esse é o PT, que é apoiado por sabe-se lá quantas pessoas, mas de qualquer maneira isso impacta negativamente a economia, leva a fuga de capitais, leva a mais pessoas com poder sem ter acesso a esgoto, e obviamente isso não atrai investimentos, isso afugenta capital, isso dificulta toda a acesso ao serviço básico que o Estado não consegue fornecer, e quando fornece de uma maneira ineficiente e muito mais cara, tá? Voltando também ainda o tópico da Shein, o ministro Haddad falando que vai querer agora que essas empresas anunciem o preço de venda já com imposto embutido, para cada vez ficar mais complicado deles não pagarem, deles deixarem de pagar os impostos. Enfim, de novo, o governo continuando a passar o chapeuzinho para arrecadar, para poder cumprir aquela meta de gastos que ele tem dentro da receita, se o novo arcabouço for aprovado, e o que ele quer não é cortar despesas, que é um dos grandes males do Brasil, mas sim aumentar a receita para que ele possa aumentar as despesas. Se ele aumenta a receita, o único caminho é através de aumento de impostos, que sim, as empresas repassam para o consumidor, isso se reflete no preço, isso reflete na geração de emprego, na geração de produtividade, e portanto o Brasil continua patinando com ideias extremamente antiquadas economicamente. Isso naturalmente leva o Brasil a retardar um crescimento e manter os gastos mais altos
e isso impacta na dívida, que naturalmente bota pressão no câmbio e nos juros. E aí não adianta ficar esperneando, expandindo o fiscal, ou seja, governo gastando mais e pedindo para o Banco Central baixar a taxa de juros. Isso, inevitavelmente, leva a uma inflação no médio prazo, que faz com que os mais pobres percam poder de compra. E esse é o pior cenário que a gente pode ter. Mas, de novo, isso é no médio prazo. Enquanto isso, no curto prazo, o governo que prega isso continua achando que esse resultado é sólido. De novo, políticas dos anos 70 e dos anos 80 continuam sendo defendidas com ideias extremamente retrógradas econômicas. Mas isso não é de surpreender, uma vez que o presidente falou que os livros de economia deveriam ser superados. Um ótimo dia para todo mundo e muito boa sorte no Brasil, enquanto a gente pode continuar postando e publicando isso aqui.